pessoal, como vocês estão? Como forma de colaborar no desenvolvimento das atividades referentes ao SAEB 2021, mais uma vez nos encontramos aqui com um novo tutorial. Agora, esse tutorial é referente à lista 3. Espero que gostem e contem conosco. E vamos à primeira atividade desta nova lista que trabalha com um velho descritor conhecido nosso. Descritor 4, inferir uma informação implícita em um texto. Bem, pessoal, esse descritor, ele trabalha com aquelas informações que são subentendidas, que estão nas entrelinhas. Então, é sempre importante que, mesmo que a informação não seja explícita, que vocês orientem os alunos a observar todo o texto, porque são das informações explícitas que muitas vezes a gente subentende aquelas que estão nas entrelinhas. Então, lê com bastante atenção, é super importante e necessário. Primeiro quesito, leia o texto abaixo. Passagem de ônibus, terminal rodoviário, número 65.789, Belo Horizonte, Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para São Paulo, data 22/5/99, agente José Sintra, poltrona 22, horário 23h30, ônibus, leito, preço R$ 96,70, viação de luxo, prefixo 008954, quilômetro 590,8, via do passageiro. Atenção, usuário, mantenha sempre em seu poder esta passagem. E aqui, ao meio picotadozinho, tem a outra parte da passagem. 65.789, BH São Paulo, pago seguro. E agora vamos à pergunta. O passageiro vai iniciar a viagem. Primeira opção, à noite. Segunda opção, à tarde. Terceira opção, de madrugada. Quarta opção, pela manhã. A, B, C ou D? Então, pessoal, deduz-se pelas informações que tem aqui nessa passagem que a hora da viagem é à noite, pessoal, pois o horário exposto na passagem é de 23h30. Dessa forma, presume-se que a viagem acontecerá a essa hora, então à noite. E a gente elimina as demais opções por essa mesma questão. Se eu presumo que o horário de saída é o que está na passagem, então quer dizer que ela não acontecerá à tarde, nem de madrugada, nem pela manhã. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. A gente já conhece esse descritor da lista 1 e da lista 2 e a gente já compreende que ele trabalha a coesão, que é a conexão, a harmonia entre os elementos textuais. Então, a habilidade que a gente deseja observar no nosso aluno aqui, no nosso estudante, é se ele consegue perceber esses elementos que se conectam dentro do texto e mantém o sentido do mesmo. Segundo quesito, leia o texto abaixo. O bicho formigueiro. Cada formiga faz um pouco do trabalho para manter o formigueiro funcionando. Braços. As soldadas são formigas maiores e mais fortes. Diante de qualquer ameaça, avisam as demais e dilaceram o inimigo com mordidas. Sistema imunológico. As formigas produzem uma substância bactericida que mata todo tipo de germe. Circulação.
Os corredores do formigueiro permitem o transporte de nutrientes e ajudam a manter a temperatura num nível mais agradável. Estômago. Algumas operárias não digerem alimentos sólidos. As larvas recebem folhas picadas e as regurgitam como substância. Almanaque super interessante, 2003, página 28, adaptado. E agora vamos à pergunta. As palavras que estabelecem uma ligação entre as partes do texto, mantendo o sentido da expressão cada formiga faz um pouco do trabalho, são: letra A, avisam, produzem, permitem, digerem. Letra B, fortes, inimigo, germe, transporte, substância. Letra C, as soldadas, diante de, as formigas, os corredores. Letra D, braços, sistema imunológico, circulação, estômago. Bem, pessoal, essa pergunta tem tudo a ver com o descritor 2. Ele quer que a gente perceba, certo, os elementos que dão continuidade ao texto, se conectando e dando sentido ao mesmo, não é? Por isso que ele quer que a gente avalie que a expressão entre as opções que tem aqui combina com cada formiga faz um pouco do trabalho. E se a gente, pessoal, ler direitinho e observar, a gente vai perceber que a resposta correta é a letra D, pois as palavras braços, sistema imunológico, circulação, estômago mantêm o sentido, se conectam com a expressão cada formiga faz um pouco do trabalho, porque da mesma forma que para a nossa vida os braços, o sistema imunológico, a circulação, o estômago têm uma função e todas essas funções elas se conectam para nos manter bem, cada formiga tem uma função para manter o formigueiro bem, e é por isso que a letra D é a resposta correta e as outras devem ser eliminadas. Bem, pessoal, vamos novamente de descritor 4 inferir uma informação implícita em um texto, ou seja, são aquelas informações que não são retiradas diretamente do texto. Questão 3, leia o texto abaixo. A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia de fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jaboti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu na poeira só rastos entrantes, não viu nenhum rasto sainte e desconfiou. Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Lobato Monteiro, Fábulas, São Paulo, Edições Brasiliense, 1998. Nesse texto, a verdadeira intenção da onça era: A. Encontrar os amigos. B.
pedir ajuda aos animais. C. Alimentar-se dos animais que iam visitá-la. D. Almoçar com os animais que iam visitá-la. Bem, pessoal, se essas informações elas são retiradas de forma subentendida, elas estão nas entrelinhas, para que a gente compreenda qual é a resposta correta, é necessário que a gente compreenda a história, entenda o que ela quer dizer. Veja, se a gente observa direitinho a história, presta atenção atentamente, a gente vai entender que a resposta correta não é a encontrar amigos, uma vez que desde o início ela elabora um plano para poder resolver a sua situação de não padecer de fome. Também não é a letra B, pedir ajuda aos animais, pois no texto em nenhum momento dá a entender que essa seja a sua ação. C. Alimentar-se dos animais que iam visitá-la. E se a gente compreende a história, a gente vai ver que essa é a resposta correta, uma vez que ela elabora um plano para poder se livrar da fome, uma vez que o jabuti percebe que quem entra na casa não sai, e uma vez que é dito que ele é o único que se salvou. Então, dessa forma, a gente entende que a resposta correta é a letra C. Questão 4. Esta questão, trabalho descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Ou seja, é a harmonia entre os elementos textuais, o que gera coesão. Leia o texto abaixo. Crucificado pela gripe, porco é animal de estimação de famosos. Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora, que determinam até a morte de criações inteiras. Na última segunda-feira, 27, a OIE, Organização Mundial para a Saúde Animal, reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas, para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Bem, pessoal, esse texto foi retirado desse site, Folha UOL, onde o acesso ocorreu em 5 de setembro de 2009. Leia novamente a frase. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Nessa frase, a palavra elas refere-se a algumas pessoas, B, criações inteiras, C, as autoridades ou D, as horas. Bem, pessoal, a gente está falando de elementos textuais que se conectam e que geram a harmonia. Diante disso, a gente tem que perceber que a palavra ela vem em substituição a uma anterior, para que dessa forma haja muitas repetições e deixe o texto não tão harmônico. Diante dessas informações, pessoal, a gente compreende que a resposta correta é a algumas pessoas. Na frase, para elas, o animal é um inimigo, esse elas refere-se a algumas pessoas, pois ele retoma o pensamento da frase anterior. Então, dessa forma, a gente elimina a questão B,
a questão C e a questão D, fazendo com que a resposta correta seja a letra A.